Olá, eu sou Niedja Genari, contadora de histórias, e esse é o projeto Histórias na Sua Escola. Um projeto incrível, e é claro que por aqui a gente vai compartilhar uma porção de histórias. Sim, sabe por quê? As histórias marcam, inspiram, emocionam, divertem, são inventadas ou reais. E é com muita alegria que eu convido cada um de vocês para conhecer esse livro aqui, Quanto Dura um Rinoceronte? Escrito por Nurit Ben-Sussan. E daqui a pouquinho, depois que eu contar a história, vocês vão ter o prazer de conhecer essa bióloga incrível que escreve como ninguém. Mas, antes de eu contar esse livro aqui, eu preciso mostrar para vocês esse livro aqui. O Livro das Perguntas, escrito pelo chileno Pablo Neruda. E essa editora, infelizmente, não existe mais, mas esse livro foi publicado pela primeira vez em 74. E ele traz diversas perguntas sobre os mais variados assuntos. Nos leva a diversos questionamentos. Alguns divertem, outros nos fazem refletir. E alguns nos deixam com muita curiosidade. Muita curiosidade mesmo. E um dos versos desse livro diz assim: quanto dura um rinoceronte depois de ser enternecido? E esse verso em especial ressoou forte no coração de Nurit, essa escritora que também é bióloga. Então, ela resolveu escrever isso de uma maneira divertida, porque afinal de contas, os rinocerontes estão em risco de extinção. Vocês sabiam? Agora, já podemos voltar para esse livro aqui. Estão preparados? Então, apertem o cinto da imaginação, ou soltem se preferirem, e viajem comigo por essa história. Quanto dura um rinoceronte? Ou melhor, quanto dura um rinoceronte depois de ser enternecido? Para saber se a resposta é 5 minutos, 10 meses ou 3 anos, primeiro precisamos saber o que comove um rinoceronte. Isso porque enternecer quer dizer comover, emocionar, sensibilizar, tocar. E o que comove um rinoceronte? Será a solidão? Existem 5 tipos diferentes de rinocerontes. Um bem grandão, chamado rinoceronte indiano. E ele vive no Nepal, uma parte da Índia. Pera, eu vou explicar isso melhor para vocês. Isso aqui é o nosso mundo, a representatividade dele no globo. E nós moramos aqui, no Brasil. E onde será que fica a Índia? Deixa eu ver. Ela está bem aqui. Existe também um outro tipo de rinoceronte um pouco menor, o rinoceronte branco, que vive na África. Aqui, ó, África. E ela também que vive o rinoceronte negro. E circula por aí ainda o rinoceronte de Java e de Sumatra, que vive nas ilhas de Java e Sumatra. Claro, na Indonésia. E a Indonésia está bem aqui. Índia, África e Indonésia. E nós estamos aqui, do outro lado. Mas antigamente existiam outros rinocerontes, como o lanudo, um bicho com muito pelo, que mais parecia um hipopótamo. E até um que parecia com uma girafa, acredita? O problema é que esses rinocerontes que existem hoje estão sumindo. Quer dizer que muitos deles estão ficando sozinhos, solitários. Há 100 anos, existiam apenas 100 rinocerontes indianos no mundo todo. Aquele rinoceronte bem grandão. Agora, depois de muito esforço para conservar a sua vida, existe mais ou menos 2.500 e a maioria deles está dentro de um parque nacional chamado Kaziranga, na Índia. Mesmo sendo bem mais do que 100, eles devem ainda se sentir muito solitários. Muito. Os rinocerontes brancos são os que têm a maior população. Uns 17 mil bichos. Mas comparando com o que existia antigamente, é pouco. Muito pouco. E também muito menos rinocerontes negros, que apesar do nome não são negros, são acinzentados. Uns 4 mil no máximo. Não é de se estranhar que num continente enorme como a África, eles se sintam solitários. Enorme mesmo, ó. Só pra gente lembrar, a África tá aqui, ó. E é um tantão de espaço. 2 tipos de rinocerontes são, porém, que devem se sentir mais solitários. Os rinocerontes de Java.
porque só existem 40 deles. E os rinocerontes de Sumatra, aproximadamente 200. Então, quanto será que dura um rinoceronte quando se sente solitário? Será que o que comove um rinoceronte é a falta do seu ambiente? Nas coisas que conhece e gosta? Antes, os rinocerontes indianos moravam em toda a Índia. E até davam umas voltinhas na China, que fica aqui, ó, bem em cima, do ladinho. Mas os humanos destruíram os ambientes e as coisas que os rinocerontes precisavam para viver. O resultado é que eles, além de serem poucos, vivem apenas em alguns lugares e devem sentir saudade do tempo em que seu mundo era infinito. Uhul! Os rinocerontes brancos também não têm mais onde viver. Nem os rinocerontes negros. A maior parte dos lugares onde moravam, comiam, descansavam, tinham filhotes, foi destruída. Antigamente, o rinoceronte de Java existia em tantos outros lugares que podia ser chamado de... Eu vou até ler. Rinoceronte de Java, da Índia, de Mianmar, da Tailândia, do Camboja, de Laos, do Vietnã, da Malásia, de Sumatra, de Bornéu. Nome bem comprido, né? Mas certamente deixaria o bicho mais feliz. Hoje, ele só mora em 2 parques nacionais e deve estranhar ter que viver num mundo tão pequeno. É praticamente nada. E o rinoceronte de Sumatra tem uma situação um pouco melhor, mas não muito. Ele também vivia na Índia. Hoje, ele vive apenas em parques nacionais. Muito triste. Ai. Qual será o motivo de tanta solidão? Será o chifre? O chifre? Como assim? Calma que eu explico. O bicho que mais persegue os rinocerontes, adivinha só quem é? O ser humano. Sim, e eles foram muito caçados, especialmente no século XIX e XX. Havia gente que gostava de caçar aquele bicho enorme para se sentir forte, corajoso, poderoso. Mas muitos rinocerontes foram mortos porque na Ásia, várias pessoas acreditam que o chifre do rinoceronte é um ótimo remédio contra febres e convulsões. Muitos rinocerontes ainda morrem por causa do chifre. E o chifre é feito de pelos compactados e queratina, o mesmo material das nossas unhas. Será que quando eu tiver febre é bom eu comer minha unha para não ter febre? Será que isso é um bom remédio? Isso não sabemos, mas não parece bom para o rinoceronte. Então, quanto dura um rinoceronte depois de ter seus chifres arrancados? Na dica de nada. Também podemos fazer perguntas parecidas para vários outros bichos. Quanto dura um elefante depois de ser enternecido? Quanto dura uma onça pintada depois de ser enternecida? Quanto dura um tamanduá depois de ser enternecido? Quanto dura uma baleia depois de ser enternecida? Se fizermos isso e tentarmos responder, descobriremos que todos esses animais e muitos outros estão ficando solitários, estão sendo perseguidos. Nos lugares onde vivem estão sendo destruídos. E como os rinocerontes, eles estão sumindo. Mas, se perguntarmos quanto dura um mico-leão-dourado depois de ser enternecido, vamos descobrir que ele dura muito. Isso porque o que comove o mico-leão-dourado é justamente a sua recuperação. No começo da década de 1980, haviam poucos micos por aí, e a maior parte deles em jardins zoológicos. E um grande programa de preservação foi iniciado nessa época, fazendo 2 coisas ao mesmo tempo: reintroduzindo micos-leões dourados na natureza e aumentando a área da floresta da Mata Atlântica no Rio de Janeiro. E hoje já são mais de 1.500 micos e a população continua aumentando. Então, tomara que os rinocerontes tenham um motivo parecido para se enternecer e durem muito, muito. Olha, eu vou contar para vocês. Eu amei essa história. Primeiro porque eu achei a palavra enternecer muito bonita e fiquei muito enternecida com ela. Tocada. Foi um sentimento incrível.
Que tal a gente conhecer essa escritora, Nurit, que contou tudo isso pra gente? Olá! Olá, seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu tenho uma pergunta logo de cara. Existe rinoceronte no Brasil? Não existe. Como você mesmo falou, né? Só existe rinoceronte na África e na Ásia. A verdade é que a gente já teve no Brasil, na América do Sul, o que a gente chama de uma megafauna, que são animais bem grandes, do tamanho de rinocerontes, do tamanho até de elefantes, né? A gente teve animais assim por aqui, mas eles foram extintos. A gente não sabe se eles foram extintos quando os humanos chegaram aqui, porque eles foram muito caçados e tal, ou se eles foram extintos por causa de alguma mudança do clima, por causa de outros animais que vieram da América do Norte e invadiram a América do Sul, a gente não sabe. Mas, de fato, a gente já teve, né, uns bichos, não exatamente um rinoceronte, mas bichos grandões assim também, mas eles não existem mais aqui. O maior animal mamífero que a gente tem aqui é a onça pintada. E você já viu um rinoceronte de perto? Eu já vi, uma vez que eu fui à África do Sul, eu vi um rinoceronte de perto. Claro, a gente pode ver um rinoceronte no zoológico também, mas não é tão legal, né? E ele é realmente muito grande? Ele é realmente muito grande. Eu ainda tenho uma outra pergunta. Quanto dura um rinoceronte em tempos de idade, mais ou menos? Quanto tempo vive um rinoceronte? Um rinoceronte, a gente tem várias espécies distintas, né? Mas rinocerontes podem viver 40, 50 anos. E você disse que muitos animais estão sumindo na natureza. E já existe algum animal que já sumiu da natureza completamente? Centenas de milhares! Quando a gente olha para a história do nosso planeta, a gente vê que a maior parte das espécies que já existiram já se extinguiu. Todo mundo lembra, por exemplo, dos dinossauros. Os dinossauros dominaram o planeta desde 225 bilhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás. Imagina, gente, a gente está falando aqui de mais de 150 milhões de anos. Esses bichos dominaram o planeta e depois eles se extinguiram. Sabe, só para você ter uma ideia, quanto tempo existe a nossa espécie? 150, 200 mil anos. É uma espécie novinha, acabou de chegar aqui. Então, duas coisas. Não é porque a gente domina todos os lugares que a gente tem garantias de que a gente também não pode ser extinto. E, por outro lado, a gente existe há tão pouco tempo, comparando com a história toda do planeta Terra, e a gente já causou, nós mesmos, a nossa espécie, a extinção de muitas outras espécies. Por exemplo, pássaro dodô. Era um pássaro enorme, gigante, que vivia em algumas ilhas lá, ali, perto ali da Indonésia, Nova Zelândia, naquela região para lá, né, perto da Oceania. Era um pássaro muito grande e ele não voava muito. Então, rapidamente ele foi caçado e se extinguiu. Um outro animal foi a vaca marinha. A vaca marinha era um bicho parecido com o peixe-boi. Foi descrita pela ciência, né? Ótimo! Só que ele era um bicho mamífero, né? Porque o peixe-boi é um mamífero, que vive na água, e a vaca marinha vivia no mar, e ela era super dócil, super doce, super bonitinha, grandona, cheia de carne. Entre o tempo que se descreveu essa espécie na ciência até o dia que ela foi extinta, ou seja, não existe mais em nenhum lugar do mundo, passaram-se só 30 anos. Isso quer dizer que a gente, né, a nossa espécie, nós seres humanos, podemos ser muito, muito agressivos e causar muito mal às outras espécies com as quais a gente compartilha esse planeta. Triste, né? Eu sempre ouvi dizer que o que acontece aqui causa impacto aqui, aqui, aqui e aqui. Isso é verdade? Totalmente verdade. Totalmente verdade. A gente fica achando, olha para o mapa, olha para o globo e acha que o Brasil, nossa, é muito longe da Índia, muito longe da África. Imagina, né? Uma coisa que a gente faz aqui não pode ser que tenha um impacto lá. Mas não é verdade. Os processos naturais, tanto ligados à vida, né, quanto processos geológicos, correntes marítimas,
correntes atmosféricas, todos esses processos ligam tudo que existe no nosso planeta. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que ajuda muito para entender. A gente sabe que a Amazônia é uma floresta tropical incrível, hoje a maior floresta tropical do planeta. Mas também a gente sabe que os solos da Amazônia não são lá muito férteis, né? O que faz a Amazônia existir é uma ciclagem de nutrientes. Então, quer dizer, as plantas crescem, as folhas caem, se decompõem, né? E esse é um ciclo. Só que acontece que tem uma coisa fundamental para alimentar esse ciclo. É uma poeira cheia de nutrientes, cheia de coisas que fertilizam a floresta, que vem na corrente atmosférica. E vem da onde? Vem da África. Vem de um lago que já secou, lá no Chad, que é um país da África, onde venta ali, e essa poeira é trazida por uma corrente atmosférica lá do Chad até a floresta amazônica. E isso é um dos fatores que faz a floresta ser essa exuberância alucinada que é a Amazônia. Então, a gente pensa, mas se os caras cimentarem esse lago lá no Chad, o que isso tem a ver com a Amazônia? Gente, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E você já escreveu outros livros? Eu já. Quantos? Nossa, não sei, muitos. Eu já escrevi muitos livros para criança, muitos livros ligados a essa coisa de conservar a natureza, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa entender que a gente não vai conseguir persistir aqui nesse planeta, a gente não vai conseguir continuar vivendo aqui amanhã, depois, o ano que vem, daqui 5 anos, daqui 20 anos, se a gente não começar a se preocupar com isso. Se preocupar com as outras espécies, os outros seres com os quais a gente compartilha o planeta, com o clima, com a fertilidade dos solos, com a qualidade das águas. Então, todas essas coisas que fazem que esse planeta seja super convidativo para a gente, se a gente não prestar atenção, a gente vai fazer com que esse planeta se torne hostil, ou seja, um planeta ruim para a gente. Então, eu escrevi muitos livros. Eu escrevi livros falando sobre essa situação, falando sobre o Cerrado, falando sobre a biodiversidade, falando sobre os biomas do Brasil, falando sobre os parques nacionais do Brasil, contando histórias das paisagens que se transformam ao longo do tempo. Enfim, um monte de coisa. Mais, eu continuo escrevendo. Não paro não, hein? Foi muito bom, então, conhecer um pouco mais a sua história. E se eu fosse você, corria para conhecer todos os livros da Núrid. Pois é. Obrigada, hein? Tchau. Tchau.